E olha só, pessoal, o que afirma esse professor da Unicamp, um pesquisador da Unicamp de nome Jorge Stolfi, um grande especialista da área econômica, é claro, como todos os economistas da Unicamp. Uma maravilha, uma coisa incrível, né? O que ele diz a respeito das criptomoedas. Criptomoedas são esquema de pirâmide, não servem para nada. Olha só o que disse esse grande especialista. Vamos dar uma olhada aqui na opinião dele, ver o que nos ensina esse economista da Unicamp. Desde já peço que você deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você também pode clicar no botão Valeu Demais aí embaixo e colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho. Me siga nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela, que eu vou deixar na descrição deste vídeo também. Vamos dar uma olhada aqui nessa história. Esse tipo de notícia nos faz lembrar do saudoso Roberto Campos, que afirmava categoricamente que ou o Brasil acabava com os economistas da Unicamp, ou os economistas da Unicamp acabavam com o Brasil, né? Por esse tipo de coisa aqui que o Roberto Campos afirmava isso, sentenciava essa sua certeza, não é? Então é importante frisar também que tem muita gente da Unicamp, muita gente ligada à Unicamp fazendo parte do governo Lula. Então a nossa barriga chega a gelar, nossas pernas tremem sabendo disso aí. Mas vamos ver aqui o que o senhor professor Jorge Stolfi fala a respeito das criptomoedas. Então lá em 2014, ao que parece, alguém fez uma provocação no Twitter com esse professor aí perguntando se o Bitcoin seria a nova Telex Free, né? Vocês lembram da Telex Free? Foi um golpe de pirâmide muito famoso aqui no Brasil, muito famoso aqui no meu estado, inclusive, aqui no Espírito Santo. Então ó, a pergunta era basicamente se o Bitcoin era o novo esquema de pirâmide no momento, né? Então o fato disso ter sido perguntado lá em 2014 e até hoje, essa pirâmide não ter desmoronado 8 anos depois, já demonstra que o sistema é sustentável, né? Porque pirâmides caem muito mais rápido do que isso. A Telex Free, por exemplo, deve ter caído no prazo de 1 ano, mais ou menos. Estamos falando de uma postagem feita há 8 ou 9 anos atrás, né? Então, claramente, isso aqui já é um ponto a favor do Bitcoin, pelo menos do Bitcoin em relação aí à afirmação do senhor professor da Unicamp. Ele é um professor titular da Unicamp, PhD pela Universidade de Stanford, olha só que coisa, né? E aí ele fez uma pesquisa aí a respeito das criptomoedas, então hoje ele é um grande crítico delas, aí a exemplo de tantos outros economistas também, inclusive. E aí ele afirmou categoricamente isso: as criptomoedas são esquemas de pirâmide que vão desabar também em algum momento. E ele coloca no mesmo balaio Bitcoin, Ethereum, Tether e tantas outras criptomoedas aí. Se você acompanha meu trabalho, você sabe que eu não concordo com isso. Para mim existe o Bitcoin como uma criptomoeda real, um ativo de verdade, algo que tem potencial para revolucionar a história monetária mundial, e do outro lado você tem todo o resto aí que é a lixo, que em algum momento vai perder totalmente o seu valor, porque seus fundamentos não são sólidos o suficiente, alguns são puramente esquemas mesmo para roubar dinheiro das pessoas. Lançam-se inúmeras criptomoedas aí todos os anos, grande parte delas apenas para tirar dinheiro dos trouxas aí que querem ganhar dinheiro especulando. Mas o Bitcoin, então, não foi concebido para ser um ativo de especulação, ele foi concebido para ser uma alternativa à moeda estatal, de forma que o nosso patrimônio pudesse estar livre da ação estatal, seja por meio da desvalorização do dinheiro que o Estado promove, seja também por meio de confisco diretamente do nosso dinheiro aí. Então ele erra fundamentalmente, esse professor aqui da Unicamp, nesse ponto. Ele trata o Bitcoin não como uma moeda em si, uma reserva de valor em si, mas como um ativo a ser negociado para que pessoas tenham lucro. Então se você olha qualquer coisa desse sentido aí, você vai chegar na mesma conclusão do que ele. Se você olha uma casa, por exemplo, como sendo algo para ser revendida com lucro, você vai chegar na mesma conclusão que ele teve aqui. E ele deixa isso claramente respondendo a uma pergunta aqui, né? Perguntam aqui por que ele afirma que criptomoedas são esquemas de pirâmide, e ele diz o seguinte: quando você investe em criptomoedas, a única maneira de receber o dinheiro de volta é com outro investidor colocando dinheiro, porque não há nenhuma fonte que possa dar esse dinheiro de volta, né? E aí você sempre vai chegar no ponto final dessa história aí. Ah, beleza, eu troco meu Bitcoin por dinheiro, por real. Eu posso trocar o meu real em algum lugar, por acaso? Posso trocar por ouro? Posso trocar por prata? Não, não tem nada que resgate os reais. Então o real está nessa mesma condição aqui que ele colocou. Se ele afirmasse para mim que o real é uma fraude, eu concordaria com ele, porque definitivamente é. Mas aqui é um argumento circular que não explica por que essa lógica não se aplica ao dinheiro estatal, o real, como ele diz aqui.
E aqui ele afirma que o Bitcoin é diferente de ações, e eu concordo plenamente. Já fiz um vídeo aqui no canal especificamente sobre o Bitcoin, esclarecendo quais são, na minha opinião, os maiores erros que as pessoas cometem em relação ao Bitcoin, as definições do que ele é. E eu coloquei esse ponto aqui: Bitcoin não é uma ação, porque a ação de uma empresa é um pedaço de uma empresa que produz algo para a sociedade. O Bitcoin não produz nada para a sociedade. Ele não existe para ser produtivo. Ele é um meio de troca como qualquer outro dinheiro. O ouro que era usado como moeda no passado, a prata que era usada como moeda no passado, não era trocada, comercializada, porque ela produzia algo, né? Ela não era um pedaço de uma empresa, ela era apenas um meio de troca, um bem aceito por todas as partes aí como sendo algo valioso, algo que poderia ser trocado por outros itens. E aí ele vem para o terreno da especulação aqui. Suponha que você compre um Bitcoin por 20 mil dólares e venda por 50 mil dólares. Você ganhou 30 mil dólares, mas por quê? Porque alguém comprou o seu Bitcoin por 50 mil. Esses 30 mil não vieram de uma atividade produtiva. No caso de um sistema, é puramente transferência. Beleza, senhor pesquisador da Unicamp, mas e se eu não quiser vender os bitcoins? E aí, onde fica essa sua lógica? Perceba que ele está focando apenas na questão da especulação, na questão de você comprar bitcoins para vender bitcoins depois, conseguindo algum lucro em moeda estatal. Isso não está no fundamento da criptomoeda, ela não foi criada para isso, não foi concebida para isso. E quem compra bitcoins e mantém esses bitcoins há anos, tem gente aí há mais de uma década nas suas carteiras privadas, não faz isso querendo trocar isso por dólares, por reais, por bolívares ou qualquer outra moeda aí que vai virar pó em algum momento. Essas pessoas guardam seus bitcoins porque elas acreditam que um bitcoin vale sempre um bitcoin. E esse senhor pesquisador da Unicamp, um bitcoin vai deixar de valer isso em algum momento? Percebam como o parâmetro dele sempre é a moeda estatal, porque é óbvio, um economista da Unicamp nunca vai conseguir pensar em nada que esteja fora do escopo da ação estatal. Não existe um universo observável fora dessa bolha estatal na qual ele está preso. Ele está restrito a essas definições estatais do que é o dinheiro, do que é a economia, da teoria monetária e tudo mais. E ele diz, a rede Bitcoin não tem absolutamente nada, a empresa tem os itens dela, tem os ativos e tudo mais, mas criptomoedas não tem bens, não tem produtos, não tem nada. Beleza, o real por acaso tem algum bem? O real tem alguma estrutura física atrelada a ele? Obviamente não, porque ele é uma moeda. Moedas são uma coisa específica, são um meio de troca, uma reserva de valor e unidade de conta. Não tem nada a ver com a atividade produtiva em si, elas podem ser um meio, mas elas não são um fim produtivo. Então aqui ele está agindo de uma forma totalmente equivocada em relação ao Bitcoin. E aí você percebe claramente que ele não entende nada do Bitcoin quando ele afirma que o Bitcoin promete lucros de 10.000% ao ano. Onde você já viu isso? Isso aqui está no paper que o Satoshi Nakamoto publicou quando ele começou com o Bitcoin. Isso aí está escrito em algum lugar. Isso aqui é coisa de golpista que usa o nome do Bitcoin. Se o cara supostamente está estudando o Bitcoin desde 2014, desde que ele foi provocado lá no Twitter, e não compreendeu isso, que não existe promessa de lucro vinculada ao Bitcoin, porque esse lucro teria que ser realizado em uma moeda estatal, e isso viola totalmente os fundamentos do Bitcoin. Se ele não foi capaz de entender isso nesse período todo em que ele supostamente está pesquisando sobre o Bitcoin, então ele não entende absolutamente nada de economia, como qualquer professor da Unicamp também não entende. Isso aqui não me surpreende, é o que eu esperaria de um professor da Unicamp, que ele não compreendesse o Bitcoin e ainda assim criticasse ele por esse motivo. Percebe-se que ele fala aqui de criptomoedas em geral, mas ele se foca no Bitcoin especificamente para a maioria aqui dos exemplos que ele dá. Essa reportagem é bastante grande aqui, eu olhei ela aqui na Carta Capital, vocês podem ler ela na íntegra depois. Ele fala um monte de bobagem, um monte de abobrinhas aqui sobre utilização de energia, sobre a utilização do Bitcoin e outras criptomoedas como meio de transação, sobre a utilização dessas criptomoedas por criminosos, enfim, toda sorte de argumentos falaciosos que nós estamos carecas de ouvir a respeito de criptomoedas. Esse professor da Unicamp lança aqui nessa história. Nada que nós já não conhecêssemos, nada que nós já não esperássemos. É até um pouco divertido ver isso aqui, um cara com PhD afirmando esse tipo de bobagem. Mas nós sabemos muito bem que também que pessoas que podem ser brilhantes em uma área, não estou dizendo que ele é brilhante na área de economia, porque de gente da Unicamp a gente sempre tem que desconfiar, né? Mas mesmo pessoas que são brilhantes em uma área podem ser completamente
completamente ignorantes e se equivocar totalmente em outras áreas. Lamentável, mas acontece bastante. Mas e aí você, que conhece um pouco de criptomoedas, que já teve algum acesso a elas, que já lidou com elas de alguma forma, você concorda com as opiniões aqui do professor Jorge Stolfi da Unicamp ou você discorda totalmente dele? Colabore com o nosso debate, deixe aí embaixo o seu comentário, deixe o seu like neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima!